No meio de todas essas palestras de inversores, de energia solar, de painéis fotovoltaicos, eu venho aqui trazer uma outra contribuição, né? Falar um pouquinho da questão do hidrogênio, né? O hidrogênio vem sendo falado há muito tempo aqui no Brasil, mas a maior parte das propostas e dos projetos que a gente escuta falar de hidrogênio é justamente usando energia solar fotovoltaica e energia eólica, né? E aqui eu venho mostrar que a gente tem uma outra vertente do hidrogênio, também muito importante, que em alguns casos pode ser bastante interessante. Eu sou a professora Sônia Coelho, do Estudo de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, e trabalho também no Centro de Pesquisa e Inovação de Gás de Efeito Estufa, que é um centro de pesquisa novo na USP, financiado pela FAPESP, a Agência de Financiamento de Pesquisa do Estado de São Paulo, e a companhia Shell. Tá? Então, por que se fala tanto em hidrogênio? Porque o hidrogênio, nesse período de transição energética, de necessidade de descarbonização, ele vem sendo cada vez mais visto como uma possível transição energética, não apenas para combustível, não sei se aqui funciona, não, acho que não. Não apenas para combustível, mas para aquecimento e também para produção de produtos químicos. O hidrogênio existe muito pouco na natureza, é o chamado hidrogênio branco, que se encontra em alguns sítios geológicos. Então, a maior parte das vezes, se a gente quer usar hidrogênio, a gente precisa extrair esse hidrogênio de algum componente já existente. Então, vocês têm aí uma espécie de um arco-íris, cinza, azul, turquesa, verde, amarelo, porque dependendo das cores que a gente tem, eu tenho as fontes desse hidrogênio, né? Então, a gente tem o tradicional, que é o hidrogênio cinza, né? Produzido a partir dos combustíveis fósseis, óleo, gás natural, carvão, né? Que, obviamente, acaba não sendo muito interessante, porque ele carrega aquela pegada de carbono do combustível fóssil no hidrogênio, né, que ele vai ser usado. Então, se pensou em acoplar o combustível fóssil com captura e estocagem de carbono, ou então o hidrogênio azul, né, que pode ser, então, a partir de gás natural, óleo, petróleo e carvão novamente, mas agora com o CCS, que é a captura e estocagem de carbono, né? Então, ele tem uma pegada de carbono menor do que o hidrogênio cinza, né? Mas ele ainda tem uma pegada de carbono, como a gente verifica nos estudos. Tem um processo ainda de desenvolvimento que é através da pirólise do gás natural, e, é claro, o verde aqui, que é o que a gente tem mais interesse, porque é o hidrogênio produzido a partir das energias renováveis, né? Então, a gente pode produzir esse hidrogênio por eletrólise da água, usando uma energia renovável, que pode ser solar, fotovoltaica, eólica ou até mesmo biomassa, né? Eu posso produzir esse hidrogênio também a partir de biogás ou de bioetanol, e eu posso produzir esse hidrogênio também a partir de biomassa sólida. É claro que se eu estou nesse hidrogênio verde, eu tenho uma pegada de carbono bem menor, é esse o que nos interessa, é esse que é o hidrogênio que a gente quer para a transição energética e a descarbonização, né? E, por último, o hidrogênio amarelo, que é a eletrólise usando energia nuclear. Então, o que nos interessa mesmo é esse hidrogênio com baixo teor de carbono, com uma baixa pegada de carbono, né, para a gente trabalhar para a redução das emissões. Então, em resumo, eu tenho a eletrólise da água, o hidrogênio a partir do gás natural, carvão com CCS, e o hidrogênio da biomassa, que é o que nós vamos estar falando aqui, né? O hidrogênio pela eletrólise da água usando solar e fotovoltaica vem sendo muito falado na mídia, né? Mas na maior parte das vezes o pessoal se esquece que eu tenho também essa rota renovável com o hidrogênio da biomassa. E isso é importante no Brasil, porque nós temos setores de biomassa que são setores bastante importantes para a nossa economia e que, então, seria importante a gente também desenvolver o hidrogênio nesses setores, né? Então, falando dos setores de biomassa, né, o mais importante é o setor sucroalcooleiro, né? A gente produz no Brasil quase 30 bilhões de litros de etanol,
né, correspondendo a 40% dos veículos leves no país, além de 42 milhões de toneladas de açúcar e mais uma eletricidade excedente das usinas que é vendida para a rede, né? Mais recentemente, a gente tem também o etanol a partir do milho, que é produzido no Centro-Oeste, né? E que é também uma opção importante, né, para o setor agroindustrial do Brasil, né? Então, quando a gente compara, né, o etanol com a gasolina, a gente percebe que o etanol tem uma pegada de carbono muito menor do que a gasolina, né? Considerando todo o processo de produção e uso do combustível, né? A gente vê que o etanol tem uma pegada de carbono de 28 contra 87 da gasolina, né, em gramas de CO2 por megajoule. Esses 28 podem diminuir ainda mais, porque eu posso usar fertilizantes que atualmente são de fontes fósseis e eu posso produzir justamente a partir do hidrogênio de fontes renováveis, e o diesel, que é usado no setor agrícola, que é fóssil, que eu posso também substituir pelo biometano, né? Então, no setor, a gente tem algumas novidades acontecendo, né? A gente tem plantas de biogás e biometano nas usinas de açúcar e álcool. A gente tem etanol de segunda geração sendo feito a partir dos resíduos. A gente tem captura e estocagem do CO2 acontecendo, inclusive uma planta aqui no Mato Grosso já fazendo isso, capturando o CO2 da fermentação e injetando em sítios geológicos. E o nosso assunto de hoje, o hidrogênio, que pode ser produzido também, né? Então, aqui eu tenho um fluxograma só para a gente entender direitinho como é a produção da biomassa e dos biocombustíveis, né? E como é que isso é aproveitado em termos de captura de CO2, né? Nós sabemos que quando a planta cresce, né, ela absorve o CO2 da atmosfera no processo de fotossíntese, né? No outro dia eu estava estudando ciências com meu netinho de 13 anos, ele estava estudando justamente o processo de fotossíntese, né? Ele já estava explicando para mim o que era o processo de fotossíntese, então é alguma coisa que a gente já conhece, né? Essa biomassa passa pelo processo industrial, que vai produzir os biocombustíveis. Se eu quiser, eu posso ainda capturar esse CO2 e estocar, como a FS Bioenergia está fazendo no Mato Grosso. E, no final, a partir desses combustíveis, eu posso também produzir o hidrogênio, né? Então, eu tenho um ciclo bastante interessante. E se eu combinar essa produção do hidrogênio com essa captura e estocagem do CO2, eu tenho um hidrogênio com um potencial bastante interessante para descarbonizar a nossa matriz. E por que a gente fala que o hidrogênio é importante para o Brasil, né? A gente tem basicamente duas razões interessantes. Primeiro, é a necessidade de fertilizantes, né? O Brasil importa 80% dos nossos fertilizantes, né? E eles respondem por mais ou menos 30% dos custos da maior parte das culturas, né? E com hidrogênio eu faço ureia, amônia, que é fertilizante, né? E eu posso usar o hidrogênio também em setores mais difíceis de descarbonizar, como, por exemplo, o setor de transporte, de ônibus, caminhões que usam diesel e que a gente tem uma oportunidade interessante também de substituir, né? Para não dizer para vocês que isso que nós estamos falando é assim, umas ideias loucas de professor de universidade, né? A gente já tem uma companhia que faz fertilizantes, a Yara, que compra biometano da Raízen, lá em São Paulo, para produzir hidrogênio e ureia, e vai vender esse hidrogênio, essa ureia, como um fertilizante verde, né? Então, é uma opção interessante. Quando a gente vai falar na substituição do hidrogênio para substituir o diesel, né, eu tenho a vantagem adicional da tecnologia, porque o hidrogênio é usado nas células de combustível, não em motores de combustão. E o motor de combustão tem uma limitação de rendimento de conversão. Ele tem um rendimento de no máximo 20%, 25%. Né? Quando eu trabalho com célula combustível,
eu tenho um rendimento muito maior, de 45%, 50%, até 60%. Né? E, então, nas usinas, eu posso combinar a produção de hidrogênio com a captura e estocagem do CO2, né? Com diferentes rotas, né? Por reforma do etanol, reforma de biogás, eletrólise da água, né? E tem, então, um hidrogênio com uma pegada de carbono bastante interessante para a gente usar. Né? Novamente, para não dizer que isso é assim, ideias malucas de professor de universidade, né? A gente tem uma planta aqui no Brasil, né? No Ceará, que é a planta do aterro de Calcaia, que está produzindo já biometano e que anunciou que vai produzir hidrogênio a partir de biometano, né? Para vender para a Companhia de Gás do Ceará. Né? Por último, mas não menos importante, né? A gente tem lá na Universidade de São Paulo um projeto que é o primeiro desse tipo na América Latina, eu diria até que no mundo, que é uma parceria de várias empresas, Shell, Raízen, Hytron, Senai e a própria USP, que vai produzir hidrogênio a partir do processo de reforma do etanol. Né? A gente está construindo uma planta de reforma de etanol no campus lá da Universidade de São Paulo. A gente vai receber o etanol fornecido pela Raízen e vamos produzir hidrogênio que vai ser testado em 4 ônibus que vão rodar na universidade. Né? Os ônibus estão fornecidos pela MTU Marco Polo. Né? Esse projeto foi lançado agora no dia 10 de agosto. Né? Ele deve estar em operação no segundo semestre do ano que vem e é um investimento de 10 milhões de dólares da companhia Shell, que está financiando esse projeto. Tá? E aqui, umas informações interessantes que muitas vezes elas não ficam assim ao alcance da maior parte das pessoas. Né? Esse é um estudo que foi feito por uma ONG, a World Wildlife Foundation, comparando a produção de hidrogênio por diferentes rotas. Então, ela comparou a rota usando energia eólica, a rota usando energia solar fotovoltaica e a rota usando a reforma do etanol. Então, ela comparou custos e emissões. E vocês vejam só que interessante, né? De todas as 3, aqui tem o custo mais elevado, é a eletrólise usando solar fotovoltaica, e a reforma do etanol vem em segundo lugar. Né? Também, quando a gente vai falar nas emissões por rota, né? Aqui tem as emissões maiores, é a eletrólise usando solar fotovoltaica. Por quê? Porque eu tenho embutido aí toda a parte da energia embutida nos painéis fotovoltaicos, né? Na produção dos painéis fotovoltaicos. Né? E vocês vejam que, em segundo lugar, a gente tem o hidrogênio a partir do etanol. E por que isso é importante? Porque quando a gente está trabalhando com mobilidade, com transporte, é importante a gente ter a rota completa. Né? Então, nesse gráfico aí, que parece um gráfico meio complicado, né, eu vou chamar a atenção de algumas coisas, porque ele é um gráfico que mostra a quantidade de emissões de gases de efeito estufa, grama de CO2, por quilômetro rodado, comparando alguns tipos de transporte que estão sendo muito discutidos hoje em dia. Né? Então, aqui, a gente tem, nessa primeira, que é a maior de todas, é o carro com motor de combustão a gasolina, só a gasolina. Né? Vocês vejam que é o que tem as maiores emissões na linha dos veículos leves. Né? A gente diminui um pouquinho, a gente aqui tem o híbrido a gasolina, né? Só híbrido, mas com gasolina. Né? Depois aqui, vocês vejam que esse roxo, chegando em 139, é o carro elétrico com a matriz energética da União Europeia. Então, vocês vejam que a União Europeia aposta muito no carro elétrico. Né? Por quê? Porque os 139, que é a emissão do carro elétrico para eles, é menor do que os 166, que é o carro a gasolina que eles usam. Né? Mas vocês vejam que quando a gente vem olhar o Brasil, o nosso carro flex aqui, né? Ou a gente vem usar o carro flex com etanol,
né? Ou o híbrido flex com etanol, eu tenho pegadas de carbono muito menores, né? Então, claro, para a Europa, para os países europeus, pensar no carro elétrico, ele é interessante porque ele tem uma pegada menor do que o carro a gasolina, né? Mesmo o híbrido, né? Já é menor. Mas vocês veem que aqui no Brasil a gente tem outras opções que são muito mais interessantes, né? Que é o flex híbrido. Quando eu vim para cá agora, eu vim num táxi que era justamente o Corolla, um híbrido flex, né? E eu até venho conversando com o motorista, perguntei, falei, bom, mas já que o seu carro é flex, você usa etanol, né? Ele falou, uso sim, não sei. Então eu vinha conversando com ele, né? Justamente porque nós estamos aqui, né? Esse é o nosso híbrido, né? O híbrido flex usando etanol, né? Pensando no futuro com a eficiência maior, né? E aqui usando o hidrogênio em célula combustível, né? Então, as opções que nós temos aqui, né? Opções tupiniquins, né? Digamos assim, elas são bastante interessantes para a nossa realidade, né? E os 2 últimos slides, né? Para não estourar meu tempo, né? Justamente eu estava dizendo que eu vim para cá no táxi que era um Corolla Flex, híbrido Flex, né? É esse aí, que foi lançado pela Toyota em 2019, né? E que vem tendo um sucesso bastante interessante aqui no Brasil, né? E lá na USP, que nós vamos agora, acabamos de receber, né? Doado pela Toyota, o Mirai, que é o carro célula combustível com hidrogênio, né? É um carro com célula combustível, ele tem um tanque de hidrogênio, que nós vamos usar aquele hidrogênio do reformador de etanol da planta nova lá na USP para testar no Mirai, né? Enfim, né? Essa ideia do hidrogênio a partir da biomassa, ele é uma opção interessante, não apenas no setor de mobilidade, mas também como uma potencial utilização para produzir fertilizantes, né? Fertilizantes com uma pegada de carbono bastante interessante, bastante reduzida, né? E o que a gente precisa agora é discutir políticas adequadas, né? A gente já tem uma iniciativa do governo, a Política Nacional do Hidrogênio, e a gente precisa trabalhar para que isso comece a se tornar realidade. Então, era um pouco isso. Muito obrigado.